Gravando, pessoal, aula de fisiomecânica, dia 11 de janeiro, aula de eletromiografia, parte 2. Vamos lá. Vou já compartilhando tela aqui e vamos falar um pouquinho mais da eletromiografia da caminhada, se eu descobrir onde é que está. Aqui. Vou mostrar para vocês agora uma figura parecida com aquela nossa inicial, né? Então, análise on-off, né, da ativação eletromiográfica durante caminhada agora. Aqui tem uma outra possibilidade de visualização, né, então cores diferentes, com uma nomenclatura específica, né, mas sempre uma parte importante aqui que é a análise do take-off, vejam, mais da metade, né, então claramente uma situação de caminhada, um balanço reduzido percentualmente, né, e o apoio aqui que vai em torno de 60%, um pouquinho mais que 60%. Né, que isso é próprio de caminhadas em velocidade autoselecionada, né? Isso também é uma questão a se considerar. A gente já viu lá que na corrida os padrões temporais de ativação não mudam muito. Tá? Em caminhada também muda um pouco e tal, percentualmente, mas é bom a gente sempre considerar, né? O que muda, sim, a gente sabe, pela velocidade, é a amplitude do sinal, né? Conforme aumenta a velocidade, muitos músculos propulsores tendem a aumentar. Uma exceção à regra é em situações de caminhada muito lenta. Tá? E isso, então, é um sinal de alerta para quem vai trabalhar com biomecânica de marcha, quando a gente chama isso, exatamente, em velocidades próximas daquelas para sujeitos com restrições de movimento, desordens de movimento. Tá? Em velocidades abaixo de 2 km por hora, muitas vezes esse sinal eletromiográfico ele inverte. Tá? Ou seja, velocidades muito, muito baixas, às vezes tem padrões de ativação muito alto. Por exemplo, o glúteo médio, musculaturas posturais, em movimento muito, muito lento, isso acontece também na inclinação, onde tu tens ali uma tarefa, tu te torna menos dinâmico, né? Então, é como se o aparelho músculo-esquelético nosso se colocasse à prova, como se dissesse assim, ó, não fui feito para fazer isso, né? Essa é uma análise evolutiva que eu gosto de dar e que tem bastante sentido. Então, essa musculatura postural, às vezes, salta, né? Se ativa bastante, por causa dessa falta de dinamismo, né, de inércia auxiliando no movimento. Então, é como se a musculatura postural tivesse que fazer esse movimento mais controlado e não otimizado, e aí gasta muita energia, resumindo. Então, ativa muito. Tá? Isso em velocidades muito, muito baixas. Seria velocidades abaixo de 2 km por hora, vamos colocar assim, para ter uma regra meio que geral. Então, abaixo, essa relação muda um pouco. Mas acima de 2 km por hora, aí o padrão é como eu comentei para vocês, quase que sempre maior velocidade, maior ativação. Tá? Outra coisa que aparece aqui, pessoal, vejam que não há, depois a gente vai ver num outro gráfico também, que aparece sim músculos propulsores agindo, mas vejam que também aparecem alguma musculatura aqui, flexores do joelho, que não é antigravitário, também ativando daquela forma que eu comentei, antes do contato, depois do contato, né? Mas alguns músculos também ativando aqui. Né? O ilho-psoas, né, agindo, nós vamos ver depois que ele vai agir parecido com o reto femoral, né? Ele vai auxiliar nessa flexão do quadril, digamos assim. O tríceps sural aqui, simplificado, né? Ativando em oposição de fase, como eu comentei para vocês. O gastrocnêmio ativando mais nessa fase aqui, né? Mas de forma geral, em oposição ao tibial anterior. Aquilo que a gente mostrou antes, só uma forma de visualizar a mais aqui, né? Eu queria mostrar um gráfico para vocês, pelo menos, então eu vou mostrar dessa forma. Aqui no... Vejam essa figura aqui, pessoal.
com vários músculos também na caminhada. Então, vejam aqui esse padrão de ativação, essa certa sincronia de ações musculares, né, de vários músculos aqui. Músculos propulsores, reto femoral também, né, mas nós temos aqui os isquios tibiais, né, aqui semitendíneo, glúteos também, extensores do quadril, né, adutores, né, alguns com ações a mais, né, mas também nessa fase aqui, parecido com o da corrida. Tá? Vejam, com algum padrão de ativação anterior também. Né? Uma outra linha de ação aqui de músculos, o gastrocnêmio, mas não só eles, né? Alguma musculatura relacionada à postura do pé, digamos assim, são músculos secundários que atuam agindo também num outro padrão. Tá? Isso aqui é uma análise qualitativa que eu estou tentando fazer com vocês. Tem ações muito mais detalhadas, que eu não vou me deter aqui, porque tem menos impacto a fisiomecânica do movimento, ou às vezes é menos compreendido mesmo, por mim mesmo e pela área. Assim. Então, não quer dizer que não se precisa estudar mais isso. Acho que sempre, quanto mais, melhor sobre essas ações. Mas até aqui, mais ou menos, é o que a gente consegue relacionar com a energética e a fisiomecânica de locomoção. Agora, tem algo que é importante sobre o controle motor. Que é Os dois são bons, que a gente botou fora. Os dois são bons? Eu gosto que a pessoa fique em silêncio, toma um susto. Tá, aí voltando. O que acontece? Tem também esses padrões de ação que eu estou tentando mostrar para vocês graficamente aqui, né? Mas também calculado de forma matemática mais detalhada, que aí entra o estudo do Capellini, que é um estudo clássico do grupo do professor Lacquaniti, de Roma, né, onde eles vão analisar esses padrões de controle de caminhada. Eles vão simplificar as curvas, tentando captar, através de análise de componentes principais, exatamente esses componentes assim que definem as fases principais de ativação em vários músculos, numa série de músculos. Foram 32 músculos analisados em várias velocidades de caminhada, de corrida, né? E vão aparecer, a partir dessa análise, vão aparecer 5 componentes principais que a gente pode observar aqui ao longo do tempo, tá? Olhando aqui para baixo, a gente já observa que essa análise pode ser visualizada através temporalmente, né? Aqui da corrida também, então vão aparecer 5 sinais também, e a gente vai ver que tem alguma diferença, mas há muita semelhança nos padrões de controle de caminhada e corrida, né? Isso vai estar dentro de um modelo conceitual mais forte, né, que é dos CPGs, né, os geradores de padrões centrais do organismo. Né? Isso vem de uma tradição da fisiologia muscular, da neurofisiologia, com, por exemplo, do estudo famoso lá me deu um branco agora. Bom, de um pesquisador, do Grillner, né, onde ele vai descerebrar ratos, né, gatos, descerebrar gatos, e a partir de estímulos em raízes ventrais desses músculos, ele vai perceber que as ações musculares vão se tornar autônomas, repetitivas, né? E isso vai mostrar lá que tem regiões do córtex mais inferiores que vão auxiliar nesses comandos, entre aspas, automáticos. Né? Você sabe que não é exatamente assim, vão ter outras partes do córtex que vão também controlar o padrão de movimento nosso, mas há um controle, sim, uma certa parte mais geral, desse automatismo, que é aquilo que nos ajuda a entender o porquê que quando a gente caminha, a gente consegue pensar na vida, consegue pensar em... Isso vai ser dependendo da intensidade, etc. Tá? Mas vai estar dentro desse modelo conceitual. E aqui eles vão comprovar que há um CPG, há padrões de controle, que tem algum atraso temporal, né? Mas as mensagens deles são essas aqui, né? Então, de que os programas motores são similares entre caminhada e corrida e diferentes velocidades. A gente já tinha observado, né, mais qualitativamente algumas semelhanças temporais disso.
há uma diferença temporal entre caminhada e corrida relacionada ao tempo, né, de apoio entre as marchas. Então, lembrando que na caminhada nós temos muito tempo de contato percentualmente, enquanto que na corrida menos. Então, vejam aqui que na caminhada vão aparecer os dois, esse padrão de ativação aqui um pouco diferente e um terceiro aqui já alterado, né? Mas os 5 padrões vão estar sequenciados, digamos assim. O que mais de mensagem? Que a organização desses padrões, então, são divididas em 2 partes, né? Numa ação de contato, né? Onde eu vou ter aquela ação que nós podemos dizer que vai ter ali uma ação excêntrica ou concêntrica, mas a gente pode dizer que não é, talvez nem sempre assim, né? Mas certamente ao nível de unidade músculo-tendão eu vou ter um alongamento e encurtamento, tá? Isso continua valendo, essa função mecânica básica, só que um pouco mais ampliada, não deixada só para músculos, né? Mas lembrando que nos músculos, no aparelho locomotor nosso, nós vamos ter sempre lá compartimentos de tendão aliados, onde a ação dessa unidade vai ser de alongar e encurtar durante o contato, né? E depois uma fase, outra importante, que é reposicionar o segmento para o próximo contato. Tá? Que é a fase de balanço, que é essa nossa tarefa aí de locomoção, que vai induzir acelerações, etc., como características de locomoção terrestre. Né? Muito bem. Então, como mensagem principal é essa, que os padrões de locomoção eles são muito parecidos temporalmente. Né? Eles têm essa semelhança em função das restrições físicas, mecânicas que o organismo tem que agir. É uma força contra a gravidade, né? É colocar pernas uma atrás da outra, tudo isso vai induzir a situações mais parecidas. Bom, pessoal, aqui eu faço aquele resumo que eu comentei para vocês antes, que é da proposição de um custo eletromiográfico, né? Que eu faço durante meu doutorado. A gente aplica para um trabalho da caminhada dos nepaleses, tá? Mas depois a gente nem dá conta disso. A gente faz algumas tentativas no grupo, mas tem outros autores que vão trabalhar com isso. Tem um trabalho no Proceedings of the National, a americana, né, a PNAS, né, o pessoal, é a abreviatura, que o Carrier, um grande pesquisador da área de locomoção e evolução, vai propor também essa análise da eletromiografia em função da distância, né, desse custo eletromiográfico. Para que isso? É para uma aproximação mais perigosa ainda. Vejam aqui o exercício que eu fiz aqui. Para quem estuda um pouco mais de eletromiografia, sabe que há um grande debate, muito longe de ser resolvido, da eletromiografia como uma representação de força muscular. Né? E, pelo que eu falei para vocês lá na introdução, é muito perigoso dizer isso. Ativou mais, gerou mais força. Não, é muito perigoso dizer isso. Em dadas condições super bem controladas, eu consigo fazer estimativas disso. Eu consigo entender essa atividade eletromiográfica maior como um mecanismo para entender aumentos de força. Isso é extremamente usado. Tá? Então, não dá para dizer que não exista também. O que eu só tenho que ter um certo cuidado, que é difícil eu querer representar isso em newtons diretamente. Né? Em dadas condições super controladas, eu posso fazer. Bom, além disso, além de força, se eu multiplicar essa força por distância, o deslocamento dessa ação muscular, eu tenho o trabalho. O famigerado trabalho lá, que a gente usa bastante, que a gente pode usar para calcular energia, né? Sabendo que trabalho é variação de energia, eu consigo fazer esse exercício. E consigo estimar, inclusive, uma energia metabólica. Aqui eu fecho a conta da fisiomecânica, né? Que é o que a gente vem trabalhando, que eu venho trabalhando com vocês desde o início, né? Para tentar entender esse campo que eu chamo diferente de fisiomecânica, mas, na verdade, é só porque vai estar mais centrado nesses problemas energéticos centrais. Né? Ou seja, é muito perigoso, de qualquer jeito, essas questões. E aqui eu trago só um parênteses, pessoal, que eu coloquei aqui no slide. Eu sempre gosto de recordar quase como como é que se diz, uma homenagem, né, ao professor Guimarães, né, que foi meu professor de biomecânica, uma referência para nós, assim, durante muitos anos, toda a ESEF, né, mas especialmente na biomecânica.
E ele tinha na mesa dele, eu me lembro que quando eu comecei a estudar com o professor Marco Vaz sobre questões de controle motor, etc., ele me mandou ir lá buscar, falar com o Guima sobre alguns artigos dele, e ele tinha esses 2 artigos, de 94 e 95, com o professor Herzog, que eram relacionados ao doutorado dele, que tratavam da relação força-eletromiografia dependentes do comprimento muscular. Era um desses modelos que ele fez lá, como nesses 2 artigos. E ele observou, né, que nessa região aqui, por exemplo, havia uma relação muito linear em regiões locomotoras ou em regiões intermediárias de contração, né, mas que a relação era altamente não linear em ativações ou muito, muito pequenas ou muito, muito altas, né? Tinha uns bursts de ativação que eram não lineares com a produção de força e por aí vai. Essa mensagem continua valendo aqui, né? Mas tem uma certa aplicação com as atividades durante locomoção, porque ele observou que em velocidades mais comuns as ativações eram intermediárias, então numa região mais propícia, né? Mas só para vocês saberem, foi os 2 artigos no Experimental Biology, que foram os 2 artigos até o meu doutorado que nenhum outro professor da ESEF tinha publicado, né? E depois a gente publicou ali de novo, né? Durante o meu doutorado. Me deu bastante orgulho, mas sempre com uma referência ao Guimarães, né? Um trabalho muito legal dele ali. Ou seja, pessoal, voltando para o assunto aqui, o custo eletromiográfico é muito complicado. E aí a mensagem que eu dou, ela vai um pouco na direção da eletromiografia. As análises envolvem maior variabilidade, seja ela intraindividual, assim como interindividual. Portanto, para eu ter um tamanho de efeito ou uma diferença mínima detectável, qualquer uma dessas métricas aí que se usam, elas geralmente têm que ser um pouco maiores com a eletromiografia, para eu poder dizer que isso aqui não é devido ao acaso, ao erro de medida, etc. Isso aqui é realmente efeito de um treino, efeito de uma intervenção, né? Então tem que ter esse cuidado. Com o custo eletromiográfico um pouco mais perigoso, né? Mas é possível também. Então, o que eu fui fazer foi analisar esse sinal, a integral EMG, que é uma das formas de medir essa ativação, a amplitude do sinal, e fiz 2 tentativas, né, para calcular esse custo, que o Carrier vai usar uma delas muito parecida com a minha, e outra, a minha teórica, vai um pouco mais além. Mas o que elas fazem? Elas definem aqui, em fase de apoio, fase de balanço, e uma certa offset aqui, que é um jargão de análise de sinais, né? O offset seria a ativação mínima durante todo o ciclo de passada. É aquela base, sinal de base do músculo, né? Que o Alexander diria que isso teria a ver com a geração de força de base, não tanto com o trabalho mecânico dos músculos, né? Mas eu vou calcular essas áreas para cada ativação e dali vou calcular também, não mostro aqui, mas vou calcular o impacto metabólico dessa quantidade de ativação. Resumindo, é um pouco isso, né? E aí, como o Wagner discutiu ali, fez a pergunta no final da primeira parte, isso a gente está cada dia descobrindo mais o que os músculos realmente estão fazendo dinamicamente durante a ação. Então, esses modelos tendem até a melhorar conforme a gente entenda melhor eles. O que eu fiz na caminhada? Como na caminhada esse mecanismo elástico é menor, eu assumi que a metade do contato seria em fase excêntrica e a outra metade em concêntrica. E defini um conceito proposto pela Biglan-Hitch, que é os equivalentes metabólicos da atividade eletromiográfica. Né? E ela propõe isso, que é uma dada quantidade de ativação eletromiográfica, eu teria ali um gasto de energia X. Esse que é o pulo do gato, que é perigoso e tal, e merece maior investigação, mas usei aqueles dados lá que ela propõe. E dali sai um custo geral, somado e por distância, né? Então, para quem vai trabalhar com eletromiografia em locomoção, eu diria para ter o seguinte, o que esse custo eletromiográfico me ensina? Talvez não fazer ele, que é bastante difícil, assim, não sugiro para a primeira análise, se alguém vai analisar só biomecânica de marcha, não fazer isso. Se for para fisiomecânica, acho que é uma estratégia interessante, mas em geral, só para biomecânica não. Mas o que ele nos ensina, mesmo para biomecânica, para qualquer análise de marcha com eletromiografia? Primeiro é que eu tenho que olhar também
todo sinal de amplitude de sinal eletromiográfico, ele é como se ele fosse independente do tempo de ativação. Ele vai se ater à amplitude do sinal. Tá? Ele é uma variável que mede, de alguma forma, mais alta ativação ou menos. Aí depende se é numa dada fase ou não, mas é isso, é quantidade. Só que, muitas vezes, eu tenho tempos de ativação diferentes. E a área de ativação, muitas vezes, se perde, especialmente quando eu analiso a RMS. Na integral, não, porque a integral já pega toda a área, né? Mas na RMS, sim, é perigoso. E aí eu posso incorrer em alguns erros de análise quando as velocidades são diferentes, por exemplo. O que acontece? Quando as velocidades são diferentes, eu tenho maior ativação com um tempo de ativação menor. Tá? Eu tenho que cuidar, porque nem sempre essa ativação aumenta, porque vai reduzir também por um lado, eu tenho que ter atenção para isso. Uma maneira de calcular isso seria fazendo o cálculo da atividade eletromiográfica não só pelo sinal de amplitude, que é microvolts, ou volts, milivolts, ou percentual de uma normalização, né, o dado em percentual, mas também analisar por distância, aquela história do custo, um custo eletromiográfico, então milivolts por metro percorrido. Tá? E fazer um procedimento parecido com o que a gente faz no custo metabólico, que é calcular por metro, no fim das contas. Né? Então, é uma análise que vale a pena fazer, às vezes, nos dados que tu tens, para ver se não aparecem outras mensagens também. Né? E interpretar essas duas, verificando qual é a tua questão de estudo, mas também considerando essa. Tá? E a outra questão, que parte um pouco do que o Helder perguntou, mas não é que não resolve, mas aí eu já aproveito e digo, não resolve a questão do Helder, mas vai nessa direção, que é considerar a dobra cutânea também. Quando eu tenho especialmente quando eu tenho grupos que desequilibram na dobra cutânea. Então, se eu tiver lá 2 grupos que eu estou analisando um padrão de ativação, e um grupo tem lá, estatisticamente, uma dobra cutânea maior em geral, isso pode ser problemático para a análise da eletromiografia. Eu posso acabar dizendo que um grupo tem uma atividade um pouco maior do que o outro por causa disso. Claro que se eu normalizar por uma força máxima, isso se reduz. Tendencialmente, isso já se reduz. Mas quando eu não tenho essa condição de normalização por máxima, fica o dado aí de atenção. Que tosse. Alguém quer perguntar alguma coisa para ver se eu tomo um chimarrão? Minha boca secou, a garganta secou. Desligar um pouquinho. É a Valéria lá, com ar. Que desgraça esse verão, por isso que eu adoro frio. Os colegas da Itália lá só me mostrando, tudo na neve. O Luca e o Gaspar adoram esquiar, eles estão no paraíso, né? Tá uma tragédia só lá e eles estão felizes da vida. Estão conseguindo esquiar em terreno aberto, que é difícil, né? Eles vão geralmente para o campo, cada vez com esse aquecimento global, eles dizem que tem menos área para esquiar, onde antes eles esquiavam na infância, iam para metade do mato, assim, iam para qualquer lugar, não precisava ir para os locais pagos, né? Eles disseram que esse ano voltou, né? Voltou os locais que eles podiam fazer há 20 anos atrás, estão conseguindo fazer. Né? Mas é que tem algo ruim, né? Inclusive estão avisando que no ano que vem para o hemisfério sul, né? Mas acho difícil. Eles disseram, aí Porto Alegre pode nevar, porque a crosta congelou, tem um processo lá que parece que vai durar um ano, né? Então, no hemisfério sul vai pegar. Então, parece ter bastante chance, né? Da gente ter uma glaciação bem legal. Não, tô brincando, não é para tanto. Bom, pessoal, voltando aqui. Então, do custo tem essa questão da dobra cutânea, né? Tem um estudo do Anders que mostra exatamente isso. Quanto maior a dobra cutânea, menor é o sinal. O sinal é mais atenuado, né? O sinal que é captado superficialmente, né? Então, é algo a considerar. Muitas vezes com medidas diretas, só que o problema é que da medida direta, que eu fiz isso no doutorado, as dobras que eu fazia eram nas regiões dos eletrodos, mas são regiões ruins de se pegar, né, de fazer a dobra cutânea. Então, elas não têm uma boa repetibilidade, então parte para o problema da antropometria.
né? Então, muitas vezes, agora com DEXA, por exemplo, tu tem essa medida mais direta. Pode saber regionalmente, bem próximo e com maior certeza, menor erro, qual é a dobra cutânea ali regional, e aí tu resolve o problema. Tá? Eu ia entrar nesse detalhe, professor, que de repente, utilizando o DEXA e o ultrassom ali, verificando a questão da espessura da região muscular e adiposa, poderia encontrar uma forma de atenuar esse viés, né, em relação ao sinal da eletromiografia. Tem Só que razão. eu acho que isso seria uma proposta, na verdade. Eu não sei se ainda tem alguma coisa sobre isso. É um pouco estranho, porque aquele estudo do Anders, eu não vi continuidade, assim. Mas é porque também não é... Eu, no doutorado, fui atrás, achei esse trabalho que mostrava esse dado linear que eu acabei de dizer para vocês, né? Quanto maior a dobra, mais atenuado é o sinal. Mas depois não achei, mas também é porque eu não continuei estudando firme isso, assim. Mas me chama a atenção que poderia ser talvez uma saída, né? Eu não sei até que grau, né? Porque aí entra a história também de como confirmar que aquele sinal é real, igual deveria ter uma outra forma, né? Mas eu acho que poderia ser uma estratégia, e até relativamente fácil, né? E sempre me causou surpresa. Eu me lembro que eu apresentei os dados do Nepal uma vez num congresso brasileiro de biomecânica, e veio um gringo e um pessoal da USP até me perguntar disso, muito surpreso, assim. Eu disse, pô, é antropometria, não é nada estranho, né? Mas é aquela história de que às vezes está do nosso lado a medida, só que como não é do teu chão, né? Os caras eram mais da biomecânica mais dura ali, dizendo, isso aí, como assim tu fez? Eu disse, sim, era isso, eu mostrei o artigo do Anders, só que tu vê que às vezes a área é um pouco dura nisso, né? Se não é uma coisa muito tradicional, não sei por que às vezes o pessoal não se arrisca, né? Às vezes do lado, que é só tu ir na antropometria, na sala do lado, né? Para buscar a resposta. Então pode ser que seja uma solução mesmo. E talvez não tenham feito até por causa disso, por causa dessas culturas que se tem na área, que às vezes se faz de um jeito e para mudar, os caras não mudam, assim, né? E às vezes tem coisas que podem realmente ajudar, é uma coisa interessante para se testar. Sim, realmente bem interessante. Eu te pergunto também porque a minha pesquisa vai ser com pacientes bariátricos, né? Então, a gente vai fazer uma análise pré-operatória e pós-operatória. Só que o pré-operatório são indivíduos obesos grau 3, por exemplo. E a gente vai analisar a região também da qualidade muscular e essa questão do DEXA e do ultrassom na região da coxa, distal, medial e proximal. E isso é uma coisa interessante de analisar dentro da marcha, né? É verdade. E é uma coisa que tem um gap bem grande mesmo. Eu nunca vi material sobre isso, pra ser bem sincero. Era eu faria pelo menos como um piloto, assim, né, para ter um dado, fora as questões que eu vejo mais até diretamente relacionadas, que aí é aquela coisa da cultura, assim, o que eu vejo direto com isso é a parte que a gente faz mesmo, né, essa quantidade de massa segmentar, ela vai mudar bastante, assim, percentualmente, né, diretamente. Então, medir também o trabalho que muda na marcha por causa dessa ação é muito importante. Tem estudo do AB, por exemplo, que mostra que os caras botaram assim o quanto mudava de gasto de energia, não tinha nada de trabalho, tá? Mas de gasto de energia, colocando peso nas pernas de 3 quilos até 6. Eles botaram 1, 3 e 6. E tinha a condição 0, né? Então, 1, 3 e 6. E assim, de 1 a 3 não mudava, de 0, 1, 3 não mudava nada o gasto de energia. A 6 tinha um problema de inércia da perna que o gasto de energia mudava não linear, ia para as alturas, assim, né? E, então, tem um peso limite ali que pode alterar a energética de forma importante. E está totalmente ligado à biomecânica, a quantidade de energia mecânica que tu gasta para oscilar essa perna mesmo, né? Sim, fazer o balanço. Claro. E aí, então isso aí, então tem essas coisas. Imagina mudar a massa de forma importante, ver tudo isso na marcha também tem. Eu acho que vale muito a pena. A eletromiografia acho que é uma coisa secundária, é uma coisa mais arriscada, mas eu faria um teste, né? Faria um par de análises aí, já que tu tem as medidas padrão ouro, para ver, né?
para tirar essa dúvida aí que tu acabou de dizer mesmo, né? Que sempre me chamou a atenção, porque é uma área de limite mesmo. Os caras da biomecânica dizem, obeso, eletromiografia não combina. E aí tu acaba vendo pouco, né? Embora tu veja alguma coisa, né? Mas é muito pouco por causa desse problema metodológico, né? Bom, é bem pertinente o comentário, assim, eu vou dar como dica dentro da pesquisa também. Acho que é uma coisa que vai ficar bem rico. Joia. Bom, pessoal, então é isso, assim, o custo eletromiográfico tinha essa proposta, assim, e ela explicou a questão da energética nas inclinações. Esse era o dado. Com os nepaleses, a gente fez a análise eletromiográfica e a gente tinha uma teoria de que eles carregando carga, eles carregam carga pela cabeça, né? Enquanto que os montanhistas usam mochilas com a barrigueira e tal, os nepaleses usam a cesta deles, né? Que tem uma faixa de nylon que se prende na cabeça. Então, todo o peso é na cabeça, assim. E tem um certo apoio na coluna, mas é só para lateral, né? O peso todo é na... Ou seja, a nossa teoria é de que essa estratégia que eles fizeram naturalmente ao longo de muitos anos dava uma vantagem de controle de tronco. O Minetti já tinha feito num artigo anterior uma medida com um sensor de movimento na coluna e viu que eles oscilavam menos. Eles oscilam menos, são mais controlados no movimento de tronco, que é um padrão que o pessoal que faz montanhismo sabe, né? Que é ter um controle de tronco na subida. Isso é interessante, mas muito papo de treino e tal. E aí se confirmou ali que a energética deles era bem melhor com essa menor oscilação. Aí o que eu fui fazer? Na nossa expedição, que eu participei lá no Nepal, a gente adicionou a eletromiografia. E aí a minha teoria, a hipótese nossa era que os músculos do tronco iam ativar menos, em maior proporção, seriam menos ativados, né, mais do que nos músculos posturais, propulsores, né? Mas não deu isso. Deu que todos os músculos ativavam menos, o que já era bom, né? Assim, os nepaleses ativavam menos, mas tudo igual, tanto para propulsor quanto para postural. Não tinha nenhuma vantagem adicional, né, no tronco, digamos assim. Essa que foi... Então, a hipótese não foi totalmente respondida, assim, foi parcialmente refutada, algo assim, né? Mas o modelo do custo eletromiográfico conseguiu explicar bem, assim, as curvas de custo eletromiográfico e custo metabólico eram bem semelhantes, assim, e mostrava a vantagem dos nepaleses, né? Nepaleses gastam 30% a menos de energia para carregar carga do que montanhistas treinados caucasianos, que são os europeus, né, e americanos. Né? E, bom, tinha essa diferença. Então, ali se usou o custo eletromiográfico, né? Ele pode ser interessante para se entender a origem, né, também de ativação, embora tenha pouco recurso. Assim, o estudo do Carré foi muito genérico também. O estudo do Carré só mostrou que existe o custo eletromiográfico ótimo de cada músculo, né? Quando esse custo é observado em questão de metro, é que nem o custo metabólico, né? Não é mais que quanto mais velocidade, mais alto. Não, eles têm mínimas, né? Assim como no custo metabólico, né? Então, de certa forma, confirma essa possibilidade de análise aí do custo eletromiográfico. Pessoal, sobre a parte eletromiográfica, é isso. Acabamos um pouco cedo, né? Deve ser porque eu sei menos de eletromiografia. Aí acabou. Mas vamos lá, gente. Perguntas? Professor Henrique. Espera aí, deixa eu tirar um. Diga. Pensando do ponto de vista ali da análise de sinal e de processamento, enfim, que tu pudesse falar um pouco sobre qual a importância de fazer aquela normalização pela CVM e nos casos que não é possível a CVM, existe outro método de fazer essa normalização? Sim. Primeiro, assim, agora acho que mudou um pouco, mas não sei. Mas eu, na época que eu estava mais atento a isso,
eu via um certo risco, assim, até para a tua pergunta eu diria assim, eu via que muitas vezes para os biomecânicos servia dizer o seguinte, que a normalização ela é útil em uma série de casos, mas ela é prejudicial em outra série de casos. Ela pode atrapalhar a análise, é isso que eu queria dizer em algumas situações. Que o pessoal usava como um pouco que eu falei ali com o Helder, usavam como regra geral do jeito e nem pensam mais sobre o método. Eletromiografia é normalizado, ponto. E não é bem assim. Às vezes, tu normalizando, tu pode perder o efeito de alguma coisa. Então, é que nem força, quando está muito relacionado à força muscular. Se a ativação lá aumentou e por causa da força muscular, mas tu quer saber nessa situação submáxima a verdade sobre aquela ativação, então tu tem que considerar também não só normalizado, né? Tu tem que considerar o não normalizado, porque senão tu pode perder o efeito, pode dizer que não há diferença, quando na verdade há para uma determinada ação, que está relacionada à máxima, né? Geralmente a máxima contração. Então a mensagem é: tomem cuidado, não é uma regra que tenha que sempre normalizar. Às vezes o não normalizado também ajuda a observar um fenômeno. Agora, indo mais diretamente à tua pergunta, né? Então, a gente tem a normalização pela CVM, ela é útil. Existem alguma crítica também pela CVM, que quase sempre é feita, que é isométrica, né? Que ela não representa o dinâmico para a locomoção, então já se fez propostas de fazer até em ciclo ergômetro, ou fazer dinamicamente mesmo, que muitas vezes a normalização vem um pouco melhorada. Mas tudo isso ainda é considerando máxima, né, que tu perguntou. Agora, quando eu não posso fazer a máxima, que é o nosso caso, né, nos Parkinson já é bem definido que tem problemas, né, inclusive de compreensão de tarefa, etc. Ou por outro motivo não é interessante fazer. Aí existem outras formas, né? Que é uma delas, a mais comum, é normalizar pela ativação máxima, pela ativação de um músculo maior, né? Ou seja, pegando a ativação maior do próprio sinal, normalizando pelo próprio sinal. Tá? E há um debate sobre isso, porque também tu pode ter especificações de produção de força, né? Que aí tu vai estar normalizando, adicionando erro mais do que melhorando. Por exemplo, tu querer normalizar só por um músculo pelo gastrocnêmio, mas tem um grupo lá que treinou mais gastrocnêmio e outro grupo não. Então, tu vai estar normalizando, adicionando o erro desse treino específico, trazendo um risco. É quase sempre um cálculo de otimização, não tem resposta simples assim. De um jeito tu pode perder uma informação, do outro tu pode ganhar e ganhar por outro lado, né? Então tu tem que pesar essas coisas. Mas essa normalização é mais comum. Muitas vezes em velocidade máxima, porque é onde tem ativação máxima, tu normaliza por essa condição. Isso em marcha é bem comum, tá? A gente fez isso com a Bárbara Pellegrini lá no nosso estudo com a caminhada nórdica, né? Em 2015. Mas tem que se ter cuidado, tá? Por causa desse outro problema. Qual é a dica que eu dou? É que se possa fazer, na medida do possível, coletas no mesmo dia, sem tirar o eletrodo. Isso já é uma baita coisa. Onde puder, melhor. Se tiver que fazer em outro dia, aí começam os problemas. Então, tem designs que não tem como, tem que fazer em 2 dias. Por exemplo, estudos de treino, antes, pré e pós, né? Não tem jeito, vai ter que fazer de novo, né? Aí tu vai ter que fazer todo aquele cuidado da colocação dos eletrodos, tudo aquilo lá. Mas a normalização é quase que obrigatória por algum fator. Mas tu tem que cuidar que como esse fator vai influenciar o teu desfecho mesmo, né? Ele pode estar, talvez, retirando. Quer ver uma coisa? Em caminhada de Parkinson, né? Isso é um padrão bem normal, assim, de caminhada patológica para normal, né? Em várias situações de caminhada patológica, como é o do Parkinson, em espásticos também, ataxias também, aparece muito um padrão de ativação mais tônico. Vários músculos perdendo aquela condição de liga-desliga, né? Então, eles são menos fásicos, né? E começam a ter uma ativação de base, né? O que acontece? Nesse caso, quando tu normaliza pela atividade maior, talvez seja por uma adaptação boa, porque o cara passou de uma ativação assim para assim. E essa elevação de ativação ela é importante tu considerar, porque ela vai mostrar que o cara se tornou mais fásico, que isso é bom,
qualitativamente, fora só a ideia de se ativou mais ou menos, mas o padrão de ativação foi melhor, está mais fásico. Muitas vezes normalizando, tu perde essa informação. Tu vai normalizar para um valor muito maior, ou seja, tu vai, de certa forma, fazer desaparecer a diferença, né? Então, normalizar pelo pico da ativação maior é perigoso nisso, nesse caso que eu dei, onde esse cara se torna assim mais fásico, por exemplo, porque tu vai normalizar pelo valor maior dele, que ficou mais fásico, né? Não é mais daquele jeito, e aí tu perde essa informação, tu vai resumir. Então, tu tem que dar uma cuidada nisso. O que eu sugiro muito é uma análise bastante qualitativa sobre esse sinal, né? Isso acho que isso é fundamental, é olhar para as curvas processadas, bonitas, e verificar o que está acontecendo ali e, a partir dali, pensar nas formas de normalização, que podem ser pela velocidade maior, por um músculo maior, né? Comparando até as condições dos sujeitos, o próprio sujeito foi coletado 2 vezes e variou muito, tem algo errado aqui, ou seja, tem uma origem, nós temos que normalizar. Então tá, vamos normalizar porque está muito estranho, são 2 pessoas diferentes ali, então tu vai ter que normalizar. Mas é uma decisão qualitativa que passa por decisões qualitativas também, de olhar para o sinal e enxergar o que está acontecendo em função dos seus desfechos, né? Mas essas seriam as saídas mais comuns que eu conheço, assim, rapidamente falando. Não sei se alguém lembra de mais alguma outra forma de normalização. Não, é isso aí. Outra análise interessante que eu não falei na aula, agora, assim, que foge até só da questão da normalização ou não, mas que é também uma coisa que se estuda muito é o sequenciamento de ativação, né? A Marcela escreveu alguma coisa, atividade de base, é aquele o offset, né? Isso, que nem a gente usou, né, no mestrado, da atividade do músculo de base dele, né? Por exemplo, a gente fez atividade de deslocamento e a gente pegou a atividade de cada músculo fora da ação, né, em ortostase. E aí fez a normalização a partir daquele valor inicial. Ah, tá. Isso é outra forma, né? Tem situações que não são máximas, né? Normalização por outro critério, que seja um critério mais fixo, né? Porque a ideia é essa, que seja algo que pudesse ser mais estabilizado, assim, e aí as variações disso seriam devido ao erro mesmo, né? Então, a normalização funcionaria nesse caso. Ah, boa. E fica em ortostase, faz o registro, e aí normaliza tudo por esse sinal. Boa. Aí o que tem que se ter cuidado é isso, é pensar assim, ó, tá, mas se mudou o padrão de ativação em ortostase, daqui a pouco ele mudou muito a postura dele, estava numa posição fletida lá, por alguma razão, aí cuida para não usar tanto essa, né? Mas se tu vê que não tem, possivelmente não tem muita variação dessa origem, né? Por alguma coisa mais, aí pode ser uma tarefa. Boa. Isso, é porque no caso a gente avaliou somente os automatismos posturais, né? Então, uma fração ali de milissegundos, né? Então, ele acaba não alterando tanto essa postura. Entendi. Pessoal, esses APAs, né, que a Marcela estuda com a Flávia, com a gente, são os automatismos posturais antecipatórios, né? Também uma outra linha de estudos aí que se tem usando a eletromiografia também. Não é só ela, mas é uma das formas de se analisar, que é vendo esses, como o nome já diz, né? Como o sistema nervoso vai enfrentar determinadas tarefas, né? Então, esses ajustes posturais antecipatórios, né? Então, se analisa ali 50 milissegundos antes do início da ação, né? Então, se avalia se há essa ativação maior de controle ou não, né? Quando isso é reduzido por doença, por tarefa, né? E não, né? É uma outra análise, né? Que sempre esqueço, né, Marcela? Me ajuda aí. O APA, o EPA e o CPA. E não tem IPA nem OPA. IPA é cerveja, não é universidade, cerveja. O Léo Ribas é de lá, né?
Eu falo para os italianos IPA, eles brilham o olho. IPA, isso é bom. O que é mesmo o APA? É de 50 a 0, né? O APA é de menos 50 milissegundos a 0. O 0 seria o início do movimento, né? Uhum. E tem o EPA é o early, né? Seria anterior a esse, que nem não é todo mundo que usa, mas acho que é 100 a 50, né? Menos 100 a menos. Isso. E o CPA de 50 a 200. Ah, o CPA é um pouquinho depois. Tá, eu achei que era 0, mas 50 a 200 milissegundos posterior Isso, ao... que é o compensatório. Ah, tá. O padrão de movimento compensatório. Legal, legal, legal. Aí tem um mundo de coisas de análise, né? Tem os APAs, tem outra coisa que é muito forte, que aí não é a mesma... Dá para até conjugar as duas coisas, se conjuga, inclusive, as duas coisas, que é colocar tarefas, né, mais desafiadoras, né? Então, em análise de eletromiografia, o pessoal tem usado muito, por exemplo, para analisar o Parkinson, que é o nosso caso, perceber mudanças devido a intervenções ou história natural da doença, que for, em situações de negociação, né, de obstáculos e de início de marcha, né? Ou seja, em tarefas pontuais que vão ser fundamentais para risco de queda ou para desafio do controle motor mesmo, né? O pessoal tem analisado bastante isso também. E acho que dá para fazer com os APAs, sim, se faz, né? Com os APAs nessas tarefas, né? Boa, boa. A gente está em colaboração com o pessoal que está fazendo muito isso, que é o professor Fábio Barbieri, da Unesp de Bauru, né? Usa muito essa técnica, né? Usam esses procedimentos para avaliar coisas, né? E a gente fez agora no mestrado da Marcela essas tarefas com os APAs, né? Eram os dois, né? Era iniciação de marcha e negociação, né? Bene, bene. Bueno, que mais, pessoal? Tem mais perguntas sobre... eu estava comentando que uma outra análise também que se costuma fazer é de sequenciamento de ativação, que a professora Flávia me ensinou um termo muito poético para isso, que é orquestração muscular. Né? É muito bonito de falar isso, mas medir é ruim, assim. Mas e quais são as formas, assim, né? É vendo realmente o início de ativação de alguns músculos em sequência, né? E aí tu vê esse sequenciamento. Essa é a análise mais simples. Tu simplesmente vê o on e off, e aí tu pega os on e vê quanto está atrasado de vários músculos, né? E vê se eles permanecem com treinamento, se está num padrão normal, né? Se eles estão sincronizados quando deveriam estar, como a gente viu lá as curvas, né? De vários padrões, né? E tem essa forma. Tem outras formas mais complicadas, né? Tem uma delas, agora indo para o extremo assim, da complexidade, que aí a gente fala do Alberito, né? Que sempre fecha com complexidade. Né? O Alberito nunca gosta de fazer coisa simples, que é a análise de coerência do sinal, que é uma matemática desgraçada, assim, desgramada, que tu pega, tu calcula, é parecido com o FFT, só que é mais complicado. Ao invés de Fourier, tu usa o wavelet, que é também uma análise mais complicada de análise de frequência de sinais, só que através dessa base de matemática de wavelet, tu consegue saber a coerência dos sinais de ativação, ou seja, é como se tu visse o quanto está de atraso eles de forma global, não só do início ou só do fim. Tu analisa globalmente o quanto eles estão em coerência ou não. E às vezes não é só que eles estejam temporais um em cima do outro. Eles podem estar deslocados, mas ao longo do tempo eles terem uma boa coerência. Então isso aí é uma espécie de um arrastamento também, que o Alberito usa muito esse termo, é o shifting, né? de sinal, de um sinal com o outro. Eles estariam em uma certa ressonância. Né? É uma forma mais complexa de pensar essa ativação, também pensando num deles influenciando o outro. Um músculo ativando, né, poderia marcar um ritmo em outro músculo. Né? Seria mais ou menos isso, essa ideia. O Alberito fez, na verdade, não só para isso, tá? A gente acabou vendo que se usa muito para isso, mas ele fez para o sincronismo cardiolocomotor. Ele fez a análise do músculo, de alguns músculos da corrida importantes, junto com o sinal cardíaco, né? E aí avaliou essa coerência dos dois sistemas, o cardio com o locomotor.
inclusive usando só eletromiografia. Até eu digo para vocês que não é tão difícil de fazer. Nós pegamos lá um eletromiógrafo e transformamos eles, usamos lá as derivações para fazer um ECG, né, digamos. E o sinal ficou muito bom, assim, deu para fazer esse sincronismo. E observou as relações com a economia de corrida, esses aspectos. Mas tudo bem, tu pode ver esse sinal só na parte eletromiográfica também, e já é interessante, né? Especialmente em situações patológicas, onde tu tem maior desafio dessas situações. No esporte é sempre mais fino essas diferenças, né? É mais refinado, assim. Então, não é que não exista até, mas se tem, mas é mais difícil de achar diferenças ou efeitos mais fortes, né? Pronunciados, né? Acho que é isso, pessoal. Eu passei rápido sobre os métodos também, mas aí, claro, aí tem as disciplinas de biomecânica mesmo para trabalhar com isso, né? Mas é isso, a gente costuma usar os eletromiógrafos de superfície, né? E agora sei lá, eu usei bastante na Itália, mas aqui no Brasil também a gente já tem acesso aos eletromiógrafos sem fio, né? Que facilitam muito a análise, né? Uma situação deixa ela mais ecológica, né? Tem alguns pacientes todo pendurados de fio, às vezes não é muito legal, né? O atleta mesmo. Professor, tu sabe qual é a marca do equipamento que tem na ESEF? Da eletromiografia? Tem várias, tá? Tem umas 3 no mínimo. O professor Marco tem Noraxon, o professor Jefferson tem a BTS, só que eu não sei se é da marca BTS mesmo, mas acho que sim, né, Wagner? E tu mesmo, Helder, não sei se vocês têm. Acho que é. Se alguém tem usado, acho que é esse, né? E tem o nosso primo pobre, que a gente usa bastante, que é o... Miotec. Miotec, né? Os Miotu lá, da Miotec. Miotec é a marca. A gente tem esses 3, né, que eu saiba. Pode ser que tenha mais, até que eu tô... Acho que não, né? Eu lembro são esses 3. Mas eu na Itália usei vários, assim. Usei da Delsys, usei da Aurion, usei o da BTS também, o MG Pocket. Usei 2 modelos da BTS no exterior. O BTS já era o sem fio? Sim, eu usei o sem fio da BTS e a Aurion fazia os da BTS durante um tempo. Eu usei esses também. Então, eles estavam junto com a BTS, mas tinham sua marca, e depois a Aurion foi cooptada, assim, virou BTS, né? E usei o anterior, que é o MG Pocket. Era um pocket desse tamanhinho e tinha 16 canais, assim, que eu usei no Nepal. E era com fio, só que era na unidade paciente. Era muito prático, assim, né? Era muito... Mas não tem jeito. O melhor que eu usei foi o da Aurion, que depois trocou. A BTS encampou ela, mas transformou e me disseram que piorou. Tá? Eu não tenho essa comparação, mas os italianos me disseram que piorou. Mas o da Aurion era muito bom. Um sinal robusto, assim. Coletei, nunca perdi sinal. E tudo à distância, assim, né? Os caras faziam 20 metros longe do receptor, assim, do computador. O sinal foi muito bom. Mas o atual da BTS eu não conheço, assim, pelo jeito funciona, né? O pessoal do Jeff usa direto. A gente tem usado, Marcelo? Eu não lembro. Não. A gente não conseguiu usar ainda. O que a gente fez foi um piloto, um dia que o Christian foi lá até. A gente fez um piloto com triatlon, com jogging. É mesmo. Sim, a gente tinha até o sensor junto. Tá cortando bastante, Wagner. Marcela, esse da BTS já é o sem fio? Não sei se foi a nova aquisição, foi, né? Isso, sem fio. Ele nos emprestou, o Christian, tá? Naquela vez, Helder. Não era o da ESEF, tá? Ele nos emprestou, eu acho que era o mesmo modelo que tem que tá com o Jeff, mas eu não sei. Ele estava testando umas coisas novas que era na corrida, o sensor, aquele inercial para corrida, o GeoWall, que eu acho, alguma coisa, que na corrida não funcionou bem até. A gente testou ali, eles estavam ainda melhorando o software e tal. Mas não ficou tão bom.
nem da caminhada. Só para análise da marcha, né? Ele tem uns testezinhos bem legais, assim, tive a oportunidade de manusear ele. Mas corrida, realmente, eu acho que não, ainda não dá. Sim. A eletromiografia tem isso, né? Agora com esses sensores sem fio, né? Isso facilita muito as análises ecológicas, né? Fazer análise de corrida na pista, tem um potencial enorme assim para esse lado, né? É bem interessante. Até a marcha patológica, né? A gente está sofrendo muito com isso. Agora nós estamos num projeto da história natural da paraparesia espástica hereditária, uma doença genética lá que tem um tipo de marcha bem prejudicado e tal. E não adianta, na esteira é muito complicado, assim. 90% dos pacientes seguram na esteira e aí tu não consegue fazer análise direito, né? E no solo é muito mais realístico, né? Maior segurança, sempre melhor. E aí, sem o fio, ajudaria bastante. A gente já fez análise de eletromiografia ali na piscina, com o fio caminhando com o notebook pendurado atrás do paciente, assim. Fez essas coisas, assim, mas é meio grosseria, assim, né? A gente tentava de tudo que fosse ecológico, mas imagina, era 10 fios pendurados no cara, indo atrás no passo, e o paciente vendo que tem um rabo atrás dele, cheio de coisa pendurada nele. Não é simples, né? Então tá, pessoal, feito por hoje. Deixa eu ver aqui as cenas do próximo capítulo. Aula que vem, então, aspectos fisiológicos integrativos. Vamos falar de potência e custo metabólico e vou mostrar algum modelo teórico sobre a energética, especialmente de corrida, que tem essas aplicações para corrida. Nós vamos falar também do custo, de potência na caminhada, né, em geral. Tá? Aí vamos entrar com um assunto mais fisiologia, né, de base. Antes já é meio fisiomecânica, né, mas agora pelo lado da fisiologia, digamos. Vamos falar do modelo de Morton, Ward-Smith, uns modelos matemáticos que são baseados em dados metabólicos e tal, que definem desempenho, né? Vou falar um pouquinho disso também, modelo do de Pramper mesmo. Pessoal, hoje não tem trabalho, tá? Mas eu estou ali controlando, eu vi que tem gente que não me entregou ainda, assim, eu sugiro que tentem fazer, e se não puderem, tirem dúvida com um aluno que já fez, ou peçam ajuda aí para os universitários, mas tentem fazer aqueles trabalhinhos. Eu sei que tinha algumas coisas que ficaram não eram tão claras de fazer mesmo, tá? Mas não adianta, dá para fazer, eu continuo dizendo que dá para fazer, só tem que quebrar a cabeça, perguntar, tirar dúvida, e vale a pena fazer, ter uma basezinha, dar uma revisão sobre esses conceitos mais de base, né? E geralmente são coisas que não são só de base, mas não se preocupem que isso é um susto sempre para todo mundo. Foi para mim, sempre é, quando a gente vai revisar, né? Para a gravação aqui. Diga, okay. faça pergunta. Não, eu te pergunto se você recebeu os e-mails, porque eu mandei a primeira vez, e aí eu achei que tinha sido enviado para ti,